Estamos aqui para falar de mais um jogo do Fortaleza. Primeiro de tudo, eu queria dizer para você, torcedor que está nos acompanhando, para torcedor que está voltando para casa, né, após mais esse resultado, que eu estava refletindo aqui que o Fortaleza ele encontra maneiras diferentes de machucar o seu torcedor. É difícil falar isso. O torcedor ele ama o clube. Mas a temporada de 2025 ela acaba sendo marcada por isso. Os resultados, a forma com a qual o Fortaleza os concebe, eles são formas de tortura. Acho que para o torcedor tricolor, é realmente a ideia de que a cada jogo, de uma forma diferente, ele consegue ter um sentimento de raiva e frustração de forma simultânea. Se a gente parar para pensar que o Fortaleza ele era um time completamente entregue, aí o Palermo chegou. Aí o Palermo ele melhorou o aproveitamento do Fortaleza. O aproveitamento sob o comando do Palermo, para vocês terem uma ideia de cabeça que eu estou fazendo aqui, esse cálculo, é em torno ali de 42%, 40%. Ele estaria fora da zona com esse aproveitamento. É inegável que o Fortaleza ele melhorou. Ele dá tudo de si, Terminou o jogo, você viu os jogadores deitados no gramado. Eles foram ao seu limite. Mas também, paralelo a isso, é inegável que ele é incompetente e que ele não consegue escapar desse jeito. O destino até chega para ele e diz, tá aqui, faça desse resultado o seu fio de esperança. Faça desse resultado o seu novo caminhar. Mude você o seu roteiro. E o Fortaleza ele é incapaz de fazer isso. Eu costumo pensar muito sobre o jogo, sobre uma ótica do que resulta o resultado, do que significa o resultado. Mas quando eu olho para o Fortaleza, eu tenho a certeza que o maior inimigo do Fortaleza é o próprio Fortaleza. A incompetência ela é uma doença. A forma com qual você é incapaz de resolver ou de solucionar algumas questões. É inegável que o Fortaleza correu muito e fez um esforço tremendo para reverter, para subverter um resultado. Estava vencendo, entregou um gol, cedeu ao golpe, sofreu uma virada, estava 2-1 para o adversário, vai para o intervalo, volta. E aí a gente fala de um time que volta com 3 mudanças, um novo esquema tático, uma outra postura. E aí ele encontra um gol. Um gol de falta. Um gol do melhor jogador, talvez, que tenha entrado ali no segundo tempo, foi o Matheus Pereira. E o Matheus Pereira consegue, com a inteligência dele, colocar, encobrir o goleiro, faz um belo gol. Aí a arquibancada, que vai ao primeiro tempo, ela volta a acreditar. Aí o Fortaleza, ele vai e faz o torcedor acreditar. Os 16 mil, né, que compareceram à Arena Castelão, esse número ele vai cada vez diminuindo, porque o torcedor ele não quer mais sofrer, ele tem sofrido o ano todo. Aí ele começa a acreditar. Aí o Fortaleza, ele tem nos acréscimos a bola, a chance de matar o jogo. Um contra-ataque, o Matheus vai, toca para o Daverson liga para o Moisés. E o Moisés, sozinho, ele e o goleiro Volpi, ele consegue a proeza de finalizar para fora. O Fortaleza, ele desperdiça um lance crucial nos acréscimos. E ali, meu amigo, ele joga no lixo a sua possibilidade de vencer em casa. Foi mais um desses resultados que eles têm um único intuito. Além de encaminhar mais o rebaixamento, eles são mecanismos sofisticados de torturar o seu torcedor. Porque o torcedor ele passa a acreditar em algo que ele, no fundo, sabe que parece que o destino não vai permitir. Mas aí o destino dá a chance para o Fortaleza e ele joga fora. O que aconteceu na Arena Castelão foi muito isso. Fortaleza ele entra em campo com um time diferente. No Clássico Rei ele utilizou 4 atacantes. Todo mundo viu o que aconteceu. Foi para o segundo tempo, o Herrera teve a bola do jogo, o goleiro Bruno Ferreira fez a defesa e a partir dali acabou o fôlego. O Fortaleza não tinha mais, dentro do seu banco, das mudanças, segundo o Palermo,
não tinha mais como manter o ímpeto. Ele gastou todas as balas no começo do jogo, Moisés, Herrera e todo mundo, e aí acabou-se. Fortaleza não tinha mais fôlego. Aí ele vai para esse compromisso diante do Grêmio, ele muda. Ele utiliza um sistema até similar, né, o 4-4-2, Crispim pela esquerda, Pochettino pela direita. O time entrou de outra forma, outro esquema. Com 5 minutos de jogo, o jogo era 1-0 Fortaleza. O jogo era 1-0 Fortaleza. A bola estava pro Fortaleza. Fortaleza adianta suas linhas com 5 minutos de jogo. A equipe do Grêmio erra na saída de bola. O Pochettino intercepta e ele liga rapidamente ali pro Adam Bareiro, que vive uma boa fase, que está vivendo um bom momento, que é muito melhor que o Lucero, que para mim é um a menos. O Adam Bareiro, ele domina a bola, chuta na saída do Volpi, 1-0 Fortaleza, 5 minutos do primeiro tempo. A partir daí, você tem um resultado a favor, você tem uma sequência de resultados simultâneos a favor, o Vitória não venceu, a equipe do Santos perdeu, era só o Fortaleza fazer a parte dele, para diminuir a distância para a zona para 2 pontos, para sonhar, quem sabe, em tentar, na verdade para 3, né? Para tentar sonhar em sair da zona. Aí o Fortaleza, aos 12 minutos, ele tem uma chance de ampliar o placar. Breno Lopes vence o zagueiro na velocidade, invade a área, fica Breno Lopes e o Volpi, cara a cara os dois, e o Adam Bareiro do lado, sozinho, implorando, toca pra mim, eu já fiz um gol, eu tô confiante, toca pra mim. E o Breno Lopes, ele chuta de uma forma despretensiosa, tentou fazer o seu gol, não foi uma decisão correta, ele desperdiça uma chance, foi fominha naquele lance, e aí um lance capital, mais um, né? Mais um lance capital que o Fortaleza deixa passar. Contra o Ceará foi o Herrera, contra o Santos foi o Moisés. Hoje, no momento em que estava 1-0, o Breno perdeu esse lance. E no minuto seguinte, aí começa o alto boicote. É como se o Fortaleza ele estivesse em uma programação de rebaixamento. Ele finge que vai escapar, mas ele é incapaz de escapar. Fortaleza, ele tá, após o lance do Breno, é um lance em que a bola é cruzada, o goleiro Breno faz a defesa, o Caio Vinícius fica nas costas dele, esperando, olhando, observando, tal qual o Ronaldo fez naquele lance lá no passado. Cruzeiro, o Ronaldo bem jovem, observou um lance, roubou a bola do goleiro. O Caio Vinícius fez exatamente isso. O Carlos Vinícius. O Breno erra e naquele momento você tem o Fortaleza de forma bizarra, de forma vergonhosa, o Fortaleza que lutou pelo seu gol, ele tá dando um gol pro time do Grêmio. Ele tá dando de graça. O Grêmio não havia produzido nada. O Fortaleza deu um gol pro Grêmio. E esse gol ele foi avassalador. Porque quando o Fortaleza concede um gol, o Fortaleza concede também o seu espírito, a sua alma. O Fortaleza ele desmorona. Mentalmente se acaba a equipe do Fortaleza. Reta final do primeiro tempo, foi um Deus nos acuda. Fortaleza desorganizado, sem conseguir jogar, os jogadores sentindo o golpe e o goleiro Breno sem confiança alguma. A bola foi pro Breno, era uma bola fácil. Eles palmam pro meio da área. Os jogadores de Fortaleza não querem mais dar o bote, o Brits foi amarelado. E ali, meu amigo, o Grêmio teve uma, teve duas, na terceira ele fez. Contra-ataque do Carlos Vinícius, toca pro Marlon, ele finta o Brits, invade a área e vira o jogo. E aí pronto. A gente fala de um resultado favorável ao Grêmio, com justiça. O Fortaleza perdeu o primeiro tempo. Perde o primeiro tempo e é vaiado. Fortaleza foi vaiado pelo seu torcedor, os 16 mil que tiveram ainda a hombridade de tentar apoiar essa equipe. E aí o Fortaleza foi um time nos primeiros minutos, um outro time no final. Primeiro tempo terrível, de um time que sentiu uma falha individual e internalizou isso para si. Vai para o intervalo, faz 3 mudanças. Volta com outro sistema. Terminou o jogo, iniciou no 4-4-2, termina no 4-2-4. Tem a Herrera, tem Moisés, tem Bareiro, tem o Breno. Foi um time com Matheus Pereira dando ar da circulação do jogo no meio campo. Fortaleza conduz a bola.
Fortaleza pressiona mais. E o Grêmio, cedo demais, ele abre mão do jogo. A sensação é de que o Grêmio estava tão satisfeito, o Grêmio estava tão tranquilo, que o Grêmio deixou o jogo acontecer. O Grêmio passou a ganhar tempo, passou a não querer mais contra-atacar. O Grêmio ele se sentiu confortável demais vencendo. E aí ele parou de jogar. Fortaleza teve seu ímpeto, teve mais volume. Eu diria até que, apesar do gol ter sido de falta, gol do Matheus Pereira, né? De longe, ele percebe o Volpi adiantado, faz um gol de cavadinha, inteligência do jogador do Fortaleza, muita perspicácia. Ele faz o gol, devolve o Fortaleza para o jogo. O Grêmio, a partir dali, tenta jogar, o jogo fica extremamente aberto, porque o Grêmio vai, se lança, e o Fortaleza se lança também. Então, duas equipes que estão com vulnerabilidades expostas. E aí você tem o Fortaleza desperdiçando inúmeras chances de contra-atacar, perdendo muitas oportunidades, até que chegou nos acréscimos para o lance derradeiro. O Moisés, cara a cara com o Volpi chutando para fora. Foi um lance que sincretiza o que é o Fortaleza de 2025. É um time incompetente. Mesmo que o destino diga para o Fortaleza que ele pode escapar, ele não quer escapar. O maior inimigo do Fortaleza é ele mesmo. É a incompetência que o Fortaleza apresenta. Assim, o Fortaleza está com 30 pontos. Ele chega aos 30 pontos. O primeiro time fora da zona, né, é o Vitória. O Vitória, meus amigos, ele empatou. O Vitória, meus amigos, ele tem exatamente 5 pontos acima. O Vitória tem 35 pontos. O Fortaleza ele está a 5 pontos de sair da zona há 3 rodadas. Faz 3 rodadas que o Fortaleza abre o placar e ele cede empates. Ele é incapaz de sustentar um resultado. E assim, ele caminha ou dá mais um passo rumo à Série B do próximo ano. Matematicamente é possível. Os resultados muitas vezes colaboram, mas o próprio Fortaleza é como se ele pegasse a chance dele e jogasse no lixo a cada rodada. É inegável que o time corre mais, é inegável que o time transborda transpiração, mas falta esse desfecho, falta esse acabamento que o Fortaleza não tem tido. Resultado muito pesado, restam 6 jogos para o Fortaleza fazer, é isso? Restam poucos jogos para ele fazer até o fim do campeonato. Ele enfrenta Atlético Mineiro, Bahia, Bragantino, Atlético Mineiro de novo, Corinthians e Botafogo. Os matemáticos falam que basicamente hoje, né, para você escapar você precisa de 42 pontos. Foi exatamente a pontuação que o Ceará atingiu hoje. Os matemáticos indicam que vai ser um número menor do que a média histórica de 45. E o Fortaleza, ele desperdiçou diversos pontos nas últimas rodadas. Ele está invicto, tem 4 jogos de invencibilidade, mas ao não vencer, ele não diminui a distância e ele segue nessa toada de não conseguir escapar. Para ele atingir os 42, são 12 pontos, ou seja, ele tem mais 6 jogos para fazer, ele tem que ganhar 4. Esse é o cálculo para o Fortaleza. Ele está tentando, mas ele não está conseguindo. Acho que o Fortaleza arrumou, como eu disse lá no início, diferentes formas de torturar o seu torcedor. E diante do Grêmio, Breno Rebouças, ele atingiu mais um nível dessa tortura mental que ele impõe ao lutar e ao falhar. Breno? Pois é, Alexandre, por isso que não